galera, beleza? Aqui quem fala é o Jack. Vim trazer para vocês aqui o vídeo review dessa peça, né? Infelizmente não teve como eu mostrar o passo a passo porque eu acabei perdendo arquivo. Os arquivos que eu achei, o programa não reconheceu, corrompeu o arquivo, né? Então decidi fazer aqui um review para vocês, contando um pouco do passo a passo que eu utilizei para fazer essa peça. Foi produzida para o desafio mensal do grupo Toy Makeover Brasil, beleza? Então vamos lá. Essa peça, ela, como eu já disse anteriormente, ela foi produzida para o desafio mensal, né? Uma brincadeira que o pessoal faz todo mês. Ela tem de altura mesmo em si, né? Aqui ela está com pouco menos de 30 centímetros, né? Vamos colocar aqui 30 centímetros. Uma peça muito grande. Isso porque a morte está sentada, né? Se a caveira tivesse em pé, ela seria bem mais alta mesmo, né? A base dela, vamos falar da base, vamos começar do alicerce, beleza? Então aqui, a base dela, eu utilizei madeira, gesso e biscuit, tá? A silhueta mesmo aqui, do molde da base aqui, ela é toda em madeira, né? Aqui, onde a morte está sentada aqui, eu fiz um gesso, né? Coloquei o gesso aqui sobre uma superfície aqui para fazer uma elevação. Depois eu vim lapidando ele e coloquei um resto de biscuit ainda para dar a altura certinha, né? Para a morte ficar sentada, fazer essa elevação em tipo montanha, né? E depois cobri tudo com biscuit para fazer essa camada de terra, né? Depois o resto é pintura. Sobre as caveirinhas aqui, como eu já tinha modelado a cabeça da morte, eu fiz um molde, né? Esse molde eu aprendi a fazer no canal do nosso amigo aí, o Clayton Makeovers, né? Ele ensina lá, se quem quiser lá, dá uma coladinha lá no canal dele lá, que ele procura o vídeo lá, ele ensinando a fazer isso aí. E eu repliquei essas caveiras para simbolizar um ossário. Sobre as flores, eu peguei o biscuit, tingi ele na cor que eu queria, na massa, certo? Estiquei ele, né, e vim com estilete, fiz umas tirinhas assim, peguei um arame bem fininho e fui enrolando ali. Depois com a esteca eu fui dando o formato das rosas, né? Fui abrindo aqui para fazer o formato das rosas. Então depois eu só distribuí tudo aqui na base, certo? Sobre a caveira em si, a modelagem dela foi bem simples e complicada ao mesmo tempo. O que acontece? Eu quis fazer ela bem esquelética, né, como se fosse ossos mesmo. Então é uma estrutura de arame galvanizado que eu fiz todos os ossos do corpo, né? Foi um aprendizado tanto para mim, porque eu fiz coluna, eu fiz costela, eu fiz a parte das pernas aqui, né, que eu esqueci o nome certinho, né? Mas braço, cada osso, cada coisinha. Aqui nas mãos eu tentei deixar um pouco mais gordinho mesmo, né? Como se tivesse um resto de carne, alguma coisa assim, para dar a movimentação, né? Não quis deixar totalmente esquelético, primeiro porque iria demorar mais ainda o processo de modelagem, né? Quanto a questões de posicionamento, ia ser mais complicado ainda de posicionar. Porém eu deixei simbolizando bem os ossos aqui, né? Dá para simbolizar os ossos, né? Esse violoncelo que para mim foi o ápice, né, dessa peça todinha, eu peguei um molde na internet, né? Cortei o molde em cima de um isopor, né? Vim com estilete, vim fazendo todo o formato dele, né? E a princípio eu iria fazer ele todinho no isopor. Só que o que acontece? Quando eu cheguei na parte do braço, que eu fui revestir o braço de isopor que eu tinha feito com biscuit, não deu muito certo. Então eu tive a grande ideia de fazer da madeira, né? Peguei uma caixa de uva, essas caixas de uva que a gente encontra aí nas feiras, né?
Desmanchei ela, como a madeira dela é fininha, eu colei uma por uma com a cola branca, deixei aí uns 2 dias secando nessa cola branca aí, para quando eu viesse com a micro retífica, eu conseguir fazer todo o detalhamento do braço, né? Então ele tem as elevações certinhas aqui, né? Então esse braço foi todo moldado na micro retífica, né? Com a lixa, com os acessórios da micro retífica em si. Deu muito trabalho, né? Porque como aqueles discos de corte da micro retífica não são tão fortes, eu vivia quebrando, então deu um pouco de complicação. Mas enfim, isso são ossos do ofício, né? Foi com muito amor e carinho, eu fiz tudo aqui, né, dessas questões das modelagens. A florzinha tá caindo aqui, depois eu arrumo. Vou deixar aqui por cima. E a roupa, né? A roupa da morte, eu tingi o biscuit, peguei a tinta xadrez preta, né? E tingi o biscuit. Na hora de esticar o biscuit, eu vim com um jeans, né? Para fazer textura na roupa. Eu vim com um jeans, vou aproximando aqui para vocês verem aqui próximo, que é o rosto da morte. Bem para cá, dá para ver um pouco da textura, né? E fui esticando esse biscuit e pressionando o tecido em cima. Depois que eu pressionei o jeans, vim com o secador para dar uma firmada, né? E vim com um pano felpudo que eu utilizo para limpar o pincel, né? E vim batendo esse pano assim para dar uma textura um pouco mais áspera, mais grossa. E assim eu vim e como eu queria dar esse efeito de mobilidade, vinha e jogava o biscuit envolvendo a peça, né? Aqui nos braços, aqui, né? Dessas dobras, né? E aí eu fiz essas questões das roupas da mesma forma em toda a peça, né? Foi um pouco complicado, foi um pouco difícil, porque o tempo aqui na minha cidade está um pouco úmido, né? Então eu tive que usar o secador para secar a roupa. Mas conseguimos, né? No final das contas a gente conseguiu. As asas, eu peguei uma dica aí, eu vi um parceiro aí, o Jorge Aranha, ele fez um spawn, né? Um spawn anjo, fez as asas lá, peguei uma dica com ele lá, ele fez um pouquinho diferente do que ele fez, a metodologia dele lá, ele fez de um jeito, eu acabei fazendo de outro, eu cortei pena por pena dessas asas. E depois eu vinha com Babyliss, para não ficar chapado demais, eu vim com Babyliss e dava uma esquentadinha ali na ponta do EVA, né? As asas são em EVA e arame, para dar esse formato, né? Esse caimento das asas. Então eu tentei buscar aí o mais próximo, né, mais próximo de uma asa pousando, né? Alguma coisa assim. E no mais é pintura, né, gente? A questão do que eu pintei os ossos, né? Foi um branco marfim, branco marfim. Depois eu vim com um betume em cima para dar essa envelhecida, né? Para dar esse tom de velho. O corpo do violoncelo, ele é biscuit. Aqui é madeira também, né? Esses 2 pontos aqui. E eu fiz esses desenhos aqui, que também não estão igual à referência, né? Porque era muito osso aqui, eu fiquei meio assim, fazer e ficar feio. Então eu fiz símbolos aqui que também tem na minha referência, copiei eles. Essas caveirinhas aqui são todas em biscuit. As únicas caveiras que eu usei molde foram essas aqui de baixo, né? Toda essa modelagem aqui foi feita à mão mesmo, uma por uma, né? Com prazo de cura, secagem, essas coisas. Então, galera, para não ficar muito estendido aí, queria mostrar aqui para vocês mais uma vez aqui em referência ao tamanho, né? Vou colocar aqui uma outra peça minha aqui do lado, que eu vou afastar aqui um pouco para vocês verem questões do tamanho, né? Vou pegar aqui a régua. Eu geralmente costumo fazer peças aí com 30 centímetros, né? Escala 1:6. Só para vocês verem o tamanho que essa morte ficou.
beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos aí que chegou até aqui, né, que viu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Eu vou anunciar aqui, essa peça ela será rifada, tá? Alguns motivos pessoais, e um é os motivos pessoais e outro é porque ela ficou muito grande. Ela não, para ela ficar aqui em casa, ela teria que ser nessa escala que eu tenho costume de trabalhar, que é a escala 1:6, né, 30 centímetros. Então eu vou rifar essa peça. Quem tiver interesse em comprar essa rifa, é só me procurar lá no Instagram. Eu vou deixar aí o link para vocês na descrição do vídeo, tá? E tá piscando aqui em algum canto da tela aqui, que eu nem lembro mais, o arroba, né, do meu Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer vocês por terem assistido aí o vídeo. É um vídeo um pouco diferente, eu queria ter mostrado passo a passo para vocês, mas infelizmente não deu. Deixa o joinha, compartilha com seus amigos aí, tá? Me segue lá no Instagram. E é isso aí, pessoal. Obrigadão. Valeu!